Livro 1. Herdei do meu avô Verus o bom caráter e a serenidade. Da reputação e memória legadas por meu pai, recebi o caráter discreto e viril. Com minha mãe, aprendi a respeitar os deuses, a ser generoso e a não agir mal, como também não ter pensamento semelhante. Dela, assimilei a frugalidade no regime de vida e o distanciamento do modo de viver próprio dos ricos. Assim como o meu bisavô, não frequentei escolas públicas e dispus de bons mestres em casa, e entendi que, para isso, é necessário gastar com generosidade. Com o meu preceptor, percebi que não devo aderir à facção nem dos verdes nem dos azuis, nem ser partidário dos grandes escudos nem dos pequenos escudos. Vi que devo suportar as fatigas e ter poucas necessidades. Aprendi a valorizar o trabalho com esforço pessoal e a abstenção de excessivas tarefas e a desfavorável acolhida à calúnia. Diogneto me mostrou que devo evitar ocupações inúteis, desconfiar dos que contam que fazem prodígios e feiticeiros que fazem encantamentos e invocação de espíritos, e de outras práticas semelhantes. Não dedicar-me à criação de codornas, nem sentir paixão por essas coisas. Suportar a conversa franca e familiarizar-me com a filosofia. Escutar primeiro Baco, depois Tandárido e Marciano. Escrever diálogos na infância. Desejar a cama coberta de pele de animal e todas as demais práticas vinculadas à formação helênica. Com Rústico, aprendi a conceber a ideia da necessidade de direcionar e cuidar do meu caráter. Não me desviar para a emulação sofista, nem escrever tratados teóricos, nem recitar discursos de exortação, nem fazer-me passar por pessoa ascética ou filantrópica com vistosos alardes, de me afastar da retórica, da poética e dos belos modos. E não passear de toga pela casa, nem fazer coisas semelhantes. Também escrever as cartas de maneira simples, como aquela que ele mesmo escreveu em Sinuessa para a minha mãe. Estar disposto a aceitar com indulgência a chamada e a reconciliação com os que nos ofenderam e incomodaram, assim que queiram retratar-se. Ler com dedicação, sem contentar-me com leituras superficiais, e a não dar o meu consentimento com prontidão aos charlatões. Ter contato com os comentários de Epicteto, dos quais me entregou uma cópia. De Apolônio, assimilei a liberdade de critério e a decisão firme, sem vacilo nem recursos fortuitos. Não dirigir o olhar a nenhuma outra coisa além da razão, nem sequer por pouco tempo. O ser sempre inalterável nas fortes dores, na perda de um filho, nas enfermidades prolongadas. O ter visto claramente, em um modelo vivo, que a mesma pessoa pode ser muito rigorosa e, ao mesmo tempo, despreocupada. O não mostrar um caráter irracional nas explicações. O ter visto um homem que claramente considerava como a mais ínfima de suas qualidades a experiência e a diligência ao transmitir as explicações teóricas. O ter aprendido como se deve aceitar os aparentes favores dos amigos, sem desejar ser subornado por eles, nem rejeitá-los sem tato. De sexto, a benevolência, o exemplo de uma casa conduzida pela autoridade paterna, o projeto de viver conforme a natureza, a dignidade sem afetação, atender aos amigos com presteza, a tolerância para com os ignorantes e para com os que opinam sem refletir, a harmonia com todos, de tal forma que seu trato seja mais agradável que qualquer adulação, e os demais, naquele preciso momento, sentiam o máximo respeito por ele. A capacidade de descobrir com método indutivo e ordenado os princípios necessários para a vida. O não ter dado nunca a impressão de cólera,
nem de nenhuma outra paixão, mas antes ser o menos afetado possível pelas paixões e, ao mesmo tempo, ser o que mais profundamente ama a humanidade. O elogio, sem estridências, o saber multifacetado, sem alardes. De Alexandre, o gramático, a não censurar nem interromper alguém de modo ultrajante por um barbarismo, uma falha relacionada às regras de linguagem ou à pronúncia desagradável, mas, habilmente, orientar a única expressão a ser proferida, seja a título de uma resposta, seja uma aprovação, seja uma confirmação comum em torno do mesmo assunto, sem levar em conta a forma, seja ainda mediante alguma outra advertência oportuna, feita de maneira conveniente e agradável. De frontão, aprendi a observar como é a inveja, a astúcia e a hipocrisia própria do tirano, e que, em geral, os que entre nós são chamados de patrícios são, de certa forma, incapazes de afeto. De Alexandre, o platônico. O não dizer a alguém muitas vezes e sem necessidade, ou escrever por carta, estou ocupado. E não recusar, assim, sistematicamente, as obrigações que impõem as relações sociais, com a justificativa de ter muitas ocupações. De Catulo, a não desprezar um amigo por ser acusado por ele, ainda que sua acusação seja sem razão, mas me empenhar em fazê-lo retornar à sua disposição anterior. Quanto a meus mestres, elogiá-los com ardor, como se deve lembrar de Domício e Atenodoto, a cultivar amor verdadeiro pelos filhos. De Severo, meu irmão, o amor à família, a verdade e a justiça. Graças a ele, conheci Trásia, Euvídio, Catão, Dião, Bruto. Concebi a ideia de uma constituição baseada na igualdade ante a lei, regida pela equidade e pela liberdade de expressão igual para todos, e de uma realeza que honra e respeita, acima de tudo, a liberdade de seus súditos. Com ele, também aprendi sobre a uniformidade e constante aplicação a serviço da filosofia, a beneficência e generosidade constante, o otimismo e a confiança na amizade dos amigos, nenhuma dissimulação para com os que mereciam sua censura, o não requerer que seus amigos conjecturassem sobre o que queriam ou o que não queriam, pois estava claro. Com o máximo, assimilei o que é o domínio de si mesmo e o não deixar-se arrastar por nada, o bom humor em todas as circunstâncias e especialmente nas enfermidades, a moderação de caráter doce e, ao mesmo tempo, grave, a execução, sem teimar, das tarefas propostas, a confiança que todos tinham nele, porque suas palavras respondiam a seus pensamentos e em suas atuações procedidas sem má-fé. O não surpreender-se nem perturbar-se, em nenhum caso, precipitação ou lentidão, nem impotência, nem abatimento, nem riso a gargalhadas, seguidas de acessos de ira ou de receio. A benevolência, o perdão e a sinceridade. O dar a impressão de homem reto e inflexível, mais que retificado, que ninguém se sentisse menosprezado por ele, nem suspeitasse que se considerava superior a ele. Sua amabilidade, enfim. De meu pai, conheci a mansidão e a firmeza serena nas decisões profundamente examinadas. O não se vangloriar com as honras aparentes, o amor ao trabalho e a perseverança, o estar disposto a escutar aos que podiam contribuir de forma útil com a comunidade, o dar sem vacilo a cada segundo seu mérito. A experiência para distinguir quando é necessário um esforço sem desmaios e quando é preciso relaxar. O saber, por fim, as relações amorosas com os adolescentes. A sociabilidade e o não consentir aos amigos que participassem sempre de suas refeições
e que não o acompanhassem necessariamente em seus deslocamentos, mas antes, quem o tivesse deixado, momentaneamente, por alguma necessidade, o encontrasse sempre igual. O exame minucioso nas deliberações e na tenacidade, sem aludir à imaginação, satisfeito com as primeiras impressões. O zelo ao conservar os amigos, sem mostrar nunca desgosto nem louca paixão. A autossuficiência em tudo e a serenidade. A previsão de longe e a regulação prévia dos detalhes mais insignificantes sem cenas trágicas. A repressão das aclamações e de toda a adulação dirigida à sua pessoa. O velar constantemente pelas necessidades do império. A administração dos recursos públicos e a tolerância à crítica em qualquer uma dessas matérias. Nenhum temor supersticioso em relação aos deuses, nem disposição para captar o favor dos homens mediante agasalhos ou esmolas ao povo. Pelo contrário, sobriedade em tudo e firmeza, ausência absoluta de gostos vulgares e de desejo inovador. O uso dos bens que contribuem para uma vida fácil e a fortuna, os usufruía em abundância, sem orgulho e, ao mesmo tempo, sem pretextos, de tal forma que os acolhia com naturalidade, quando os possuía, mas não sentia necessidade deles quando lhe faltavam. O fato de que ninguém o tivesse taxado de sofista, vulgar ou pedante, pelo contrário, era tido por homem maduro, completo, inacessível à adulação, capaz de estar à frente dos assuntos próprios e alheios. Além disso, o apreço pelos que filosofam de verdade, sem ofender aos demais, nem se deixar, tampouco, ser enganado por eles. Mais ainda, seu trato afável e bom humor, mas não em excesso. O cuidado moderado do próprio corpo, não como quem ama a vida, nem com excessos, nem com negligência, mas de maneira que, graças ao seu cuidado pessoal, em contadíssimas ocasiões, teve necessidade de assistência médica, de fármacos e remédios. E, especialmente, sua complacência, isenta de inveja, aos que possuíam alguma faculdade, por exemplo, a facilidade de expressão, o conhecimento da história, das leis, dos costumes ou de qualquer outra matéria. Seu afinco em ajudá-los para que cada um conseguisse as honras de acordo com sua peculiar excelência, procedendo em tudo segundo as tradições ancestrais, mas procurando não fazer ostentação nem sequer disso, de velar por essas tradições. Além disso, não era propício a movimentar-se nem a agitar-se facilmente, mas gostava de permanecer nos mesmos lugares e ocupações. E, imediatamente, depois das fortes dores de cabeça, rejuvenescido e em plenas faculdades, entregava-se às tarefas habituais. O não ter muitos segredos, mas muito poucos, excepcionalmente, e apenas sobre assuntos de Estado. Sua sagacidade e cautela na celebração de festas, na construção de obras públicas, nas designações e em outras coisas semelhantes, é próprio de uma pessoa que olha exclusivamente para o que deve ser feito, sem se preocupar com a aprovação popular em relação às obras realizadas. Nem banhos fora do tempo, nem amor à construção de casas, nem preocupação pelas comidas, nem pelas telas, nem pelas cores dos vestidos, nem pela boa aparência de seus servidores. A vestimenta que usava procedia de sua casa de campo em Lório, e a maioria de suas vestes das que tinha em Lanúvio. Como tratou o cobrador de impostos em Túsculo, que lhe fazia reclamações. E todo o seu caráter era assim. Não foi nem cruel, nem arrebatador, nem duro, de maneira que jamais se pudesse falar sobre ele, até o suor. Mas tudo havia sido calculado com exatidão, como se lhe sobrasse tempo, sem perturbação, sem desordem, com firmeza e harmonia. E caberia bem a ele o que se recorda de Sócrates, que era capaz de abster-se e desfrutar daqueles bens, cuja privação debilita a maior parte, enquanto que seu desfrute
lhe faz abandoná-los. Seu vigor físico e sua resistência e a sobriedade, em ambos os casos, são propriedades de um homem que tem uma alma equilibrada e invencível, como mostrou durante a doença de Máximo. Dos deuses, recebi bons avós, bons pais, boa irmã, bons mestres, bons amigos íntimos, parentes e amigos, quase todos bons. O não haver me deixado levar facilmente nunca, a ofender nenhum deles, apesar de ter uma disposição natural idônea para poder fazer algo semelhante se a ocasião tivesse sido apresentada. É um favor divino que não me apresentava nenhuma combinação de circunstâncias que me colocassem à prova. O não ter sido educado muito tempo junto à concubina do meu avô, o ter conservado a flor da minha juventude e o não ter demonstrado antes do tempo minha virilidade, mas, inclusive, ter demorado por algum tempo. O ter estado submetido às ordens de um governante, meu pai, que deveria arrancar de mim todo o orgulho e me fazer compreender que é possível viver no palácio sem ter necessidade de guarda pessoal, de vestimentas suntuosas, de candelabros, de estátuas e outras coisas semelhantes e de um luxo parecido, mas que é possível centrar-se em um regime de vida muito próximo ao de um simples cidadão, e nem por isso ser mais desgraçado ou mais negligente no cumprimento dos deveres que, soberanamente, a comunidade exige de nós. O ter tido sorte de ter um irmão capaz, por seu caráter, de incitar-me ao cuidado de mim mesmo, e que, ao mesmo tempo, me alegrava por seu respeito e afeto. O não ter tido filhos anormais ou disformes, o não ter progredido demasiadamente na retórica, na poética e nas demais disciplinas, nas quais, talvez, pudesse ter me detido se tivesse percebido que estava progredindo em um bom ritmo. O ter me antecipado a situar meus educadores no ponto de dignidade que imaginava que desejavam, sem demorar, com a esperança de que, já que eram tão jovens, o faria na prática mais tarde. O ter conhecido Apolônio, Rústico, Máximo. O ter me mostrado claramente e em muitas ocasiões o que é a vida de acordo com a natureza, de maneira que, na medida em que depende dos deuses, de suas comunicações, de seus socorros e de suas inspirações, nada impedia, já que vivia de acordo com a natureza. E se continuo ainda longe desse ideal, é culpa minha por não observar as sugestões dos deuses e, com dificuldade, seus ensinamentos. A resistência do meu corpo durante longo tempo em uma vida com essas características. O ter me afastado de Benedita e de Teodoto, e, inclusive, mais tarde, embora ter sido vítima de paixões amorosas, ter me curado delas. O não ter me excedido, nunca, com Rústico, apesar das frequentes disputas, do qual teria me arrependido. O fato de que minha mãe, que deveria morrer jovem, vivesse, entretanto, comigo nos últimos anos. O fato de que todas as vezes que quis socorrer um pobre ou necessitado de outras coisas, jamais ouvi dizer que não tinha dinheiro disponível. O não ter caído, eu mesmo, em uma necessidade semelhante para pedir ajuda alheia. O ter uma esposa de tais qualidades, tão obediente, tão carinhosa, tão simples. O ter conseguido facilmente, para meus filhos, educadores adequados. O ter recebido, por meio de sonhos, remédios, principalmente para não escarrar sangue e para evitar enjoos. E o de Gaeta, em forma de oráculo, o não ter caído, quando me enamorei pela filosofia, nas mãos de um sofista, nem ter me entretido na análise de autores ou de silogismos, nem ocupar-me demasiado com os fenômenos celestes. Tudo isso requer ajuda dos deuses e da sorte.